Olá, eu sou Thaís Dávila. Está começando a Granja na TV, sua conexão diária com o agronegócio. As queimadas que atingem diversas regiões do Brasil deixam 60% do território nacional coberto por nuvens de fumaça. No Rio Grande do Sul, as chuvas tendem a dissipar as nuvens e em alguns locais já foi registrada a chuva negra. O meteorologista Ronaldo Coutinho explica o fenômeno. E mostrando aqui a fumaça, ó, que toda a fumaça dos incêndios, canalizando para cá e a frente fria chegando aqui agora no Rio Grande do Sul. Essa frente vai mudar o tempo no Rio Grande do Sul entre hoje e amanhã e vai trazer o quê? Além da chuva, vai limpar um pouco o ar, provocando aí, talvez em alguns pontos, o que chamam de chuva negra, que nada mais é do que a chuva misturada com a poluição, com a fumaça. E isso pode ser mais acentuado, menos acentuado, dependendo do tamanho das nuvens. Quanto mais grande for a nuvem, mais alta, mais sujeira ela pega e mais dá uma limpada na atmosfera. Então vamos ter aí uma situação de chuva provada, passando agora nessa quinta-feira no Rio Grande do Sul. Em alguns locais o pessoal pode até estranhar um pouco a sujeira na água. E é bom, pelo menos vai dar uma limpada. A fumaça ainda vai continuar incomodando a gente. O pessoal também pode acompanhar com mais detalhes a previsão do tempo aqui no nosso canal. Peter Shaw e Ronaldo Coutinho, aqui tem um vídeo do sul do Brasil, Santa Catarina e sul, onde tem as mudanças à vista. O que que essas mudanças? É a mudança de padrão do tempo que vem agora na segunda quinzena de setembro. Está tudo aqui no canal. Um abraço a todos da Climatea, Ronaldo Coutinho. Nesta semana aconteceu o GoFlux Day em São Paulo, evento que discutiu a aplicação da inteligência artificial nos fretes do Brasil. Para entender como isso pode acontecer ou já está acontecendo e o que muda especialmente no agronegócio, eu converso agora com Luiz Martínez, que é diretor comercial da GoFlux. Tudo bem, Luiz? Oi, Thaís, tudo bem? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos a tua participação. Eu começo te perguntando de que maneira a inteligência artificial pode contribuir nesses serviços de frete no país. Legal. A gente tem um mercado gigantesco do agronegócio, com uma dependência muito grande, sobretudo do frete rodoviário, né? Então, essas novas tecnologias vêm para ajudar muito a tomada de decisão no momento de contratação, no momento de precificar os seus produtos, de orçar, né, construir seus orçamentos, e a tecnologia que está sendo aportada para resolver essas dores, vamos dizer assim, do setor, vem revolucionando, né? A gente tem trabalhado muito com inteligência artificial generativa aqui na GoFlux, que é aquela que gera novos conteúdos, produz novas análises, né? E foi justamente sobre isso que nós debatemos essa semana. Agora, para o nosso telespectador entender, né, de que forma essa inteligência artificial generativa pode ser aplicada ao setor de fretes? Vocês usam dados que já existem para abastecer ali, a machine learning também tem tudo envolvido, né, Luiz? A nossa plataforma, ela transaciona dezenas de bilhões de reais todos os anos em frete, né? Então tem uma massa de dados bastante relevante. E essa tecnologia é aplicada sobre essa base de dados, né? O frete, transporte rodoviário, o frete, ele é composto de uma série de variáveis, desde câmbio, preço da commodity, preço do diesel, a sazonalidade da safra, comercialização da safra, etc. Então, são muitas variáveis que para a gente fazer na mão, fazer isso, é um pouco difícil. E essa tecnologia vem para ajudar justamente nessa construção, de gerar essas análises de uma forma automática, né? Esses sistemas, esses algoritmos, eles conseguem combinar uma série de variáveis ao mesmo tempo e trazer um resultado com muito mais precisão do que a gente conseguiria fazer na mão, vamos dizer assim, né? Então, é aplicado na nossa base de dados e a gente também utiliza algumas variáveis de mercado, câmbio, preço da commodity na bolsa e outros aí. Esses resultados que vocês chegam através do uso desse algoritmo e da inteligência artificial, eles ajudam o prestador, né, a pessoa que fornece o serviço de frete com a elaboração de um preço mais acurado, com redução de custos e na outra ponta também acaba beneficiando o produtor ou o transportador, ou quem precisa transportar o grão, por exemplo. Como é que funciona esse raciocínio no ganha-ganha aí para o transporte do agro?
Exatamente. Ele faz com que o comprador do frete, vamos dizer assim, né, que é o produtor, é uma trading, uma usina de açúcar, enfim, e tantos outros que a gente tem aqui, ele possa ter muito mais precisão na contratação do frete. Então, como o frete, principalmente no agronegócio, ele é muito volátil, ele sofre alterações, às vezes até diárias, no período de safra, ele dá, a nossa ferramenta dá uma visibilidade para frente de como esse frete vai se comportar. Então, ele mostra se há uma tendência de elevação de preço, se há uma tendência de redução de preço, e ajuda as empresas a tomar a decisão mais correta. Se ele faz um carregamento, se ele demora um pouco mais para carregar, se ele espera para contratar o frete. E no final do dia, isso acaba trazendo uma competitividade muito maior para toda a cadeia agrícola. A gente tem, sempre que se fala em agronegócio, se fala sobre um tema que é o custo Brasil, né? A tecnologia vem ajudando também a, digamos, minimizar ou mitigar um pouco desse custo Brasil aí na questão do frete? Exatamente. Tradicionalmente, o Brasil é muito eficiente da porteira para dentro. Sim. Todos os anos, a nossa produção cresce, ano após ano, praticamente numa mesma área, né? A gente está conseguindo produzir cada vez mais. E a gente tem grandes desafios da porteira para fora, né? Que é onde pode encarecer todo esse custo que foi reduzido na produção agrícola, né? E ferramentas como essa nossa, ela vem justamente para ajudar a melhorar essa performance. A gente tem problemas de infraestrutura, sim, mas também tem uma série de oportunidades de melhorar a eficiência do transporte através do uso de tecnologia, que a gente costuma dizer que é uma fruta muito mais madura. Então, colher uma infraestrutura que leva anos para você conseguir melhorar, né? Então, a tecnologia vem com um custo extremamente baixo e com uma oportunidade presente, né? Uma oportunidade de curto prazo para melhorar essa performance. A inteligência artificial ganhou mais transparência aí, mais atenção nos últimos 2 anos, pelo menos. Mas a tecnologia, de alguma forma, já vem sendo usada há bastante tempo. Aí. É um setor que tem muitas variáveis, como você falou, para serem avaliadas e estabelecidas aí para conseguir fazer essa precificação. Até porque o transporte terrestre, ele acaba sendo o mais importante no Brasil e é o que tem mais variáveis, acredito eu. Estou enganada, Luiz? Não, você está correto. Né? E ele é muito mais volátil também do que outros modais, né? Então tem uma variação de preço mais constante, né? Na verdade, assim, os algoritmos matemáticos existem há muito tempo, né? O algoritmo que a gente usa aqui na nossa tecnologia deve existir uns 50 anos, mais ou menos, né? É óbvio que com o advento da tecnologia, a gente passou a capturar mais dados. A gente não tinha como armazenar os dados eram em papéis, planilhas, espalhadas, etc. E a evolução da tecnologia trouxe essa possibilidade de a gente concentrar esses dados em bancos, né, os chamados bancos de dados. E com isso ficou muito mais fácil você aportar uma tecnologia de inteligência artificial, porque ele vai usar aqueles dados que estão centralizados numa única localidade, não tão dispersos, né? Então são muito mais capturáveis, né? E a gente sempre fala, é muito importante, o uso da tecnologia é importante, mas a qualidade do dado também é muito importante, porque se você aplica a tecnologia numa base de dados e não é consistente, é o que o pessoal diz em tecnologia, né? Entra lixo, sai lixo, né? Ou seja, se você não tem um dado consistente, você vai estar fazendo uma análise inconsistente, né? E o que precisa para isso, Luiz? Por exemplo, os caminhões, eles precisam ter alguma tecnologia embarcada? Vocês fazem isso com base nos relatórios emitidos pelas empresas transportadoras? Como é que é implementado? A nossa plataforma ela tem uma dinâmica de negociação de frete que acontece diariamente, um volume muito grande, né? Então esses dados acabam sendo capturados ali dentro, né? E a gente está presente em todos os subsegmentos do agro, né? Desde trade, usina de etanol, fertilizantes, agroquímicos, etanol de milho, enfim. Então, ele faz com que o nosso modelo ele seja muito mais preciso, porque ele considera variáveis que são de mercados correlacionados, né? Não independentes.
Bom, agora falando um pouquinho sobre o GoFlux Day, que aconteceu essa semana em São Paulo e trouxe outros participantes, é claro, além da empresa, para discutir esse tema da inovação. O que saiu de novidades? Muito legal. A gente tem uma parceria já de longa data com o Hub de Tecnologia para o Agro, que se chama PwC, AgriTech Innovation, que fica aqui no interior de São Paulo, na cidade de Piracicaba. E a gente realizou um evento essa semana que foi super bem sucedido, com vários stakeholders da cadeia, né, desde empresas, transportadoras, outras empresas de tecnologia, para discutir o tema, né? Então, a gente teve uma apresentação da própria GoFlux, uma apresentação de uma outra startup convidada, que tem feito coisas bem interessantes também com inteligência artificial. Tivemos a participação de um fundo de investimento que investe na GoFlux, que é especialista em inteligência artificial, né? O principal sócio desse fundo é um americano, ele entrou direto lá dos Estados Unidos para dar uma palavrinha sobre as tendências, o que ele tem visto no mundo todo com relação a isso. E no final teve uma roda de discussões que a gente abriu, estava lá presente para a gente poder debater. Então, eventos como esse são super importantes para a gente amadurecer o uso dessa tecnologia, capturar esses insights do mercado, o que os clientes estão buscando, o que eles necessitam, e também expor mais o nosso produto para que ele possa ser cada vez mais moldado de uma forma que resolva as dores do setor. E aí, essa nossa conversa aqui também ajuda o produtor rural que está nos assistindo a compreender como essa ferramenta aí da inteligência artificial pode ajudar, né, Luiz? Acho que conhecer também aproxima e faz com que o produtor possa se beneficiar dessas novidades. É isso mesmo, uma tecnologia que já está disponível, extremamente acessível, né? E para todas as empresas que contratam frete, isso é extensivo a qualquer setor, obviamente, a nossa tecnologia está à disposição para ajudar a melhorar a performance de contratação deles. Tá certo. Muito obrigada, Luiz, pela tua participação e sucesso aí com o trabalho com a inteligência artificial na questão dos fretes. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. Obrigada. Tchau, tchau. A Granja na TV faz um rápido intervalo. Em seguidinho a gente está de volta. A Granja na TV está de volta. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vetou integralmente essa semana o projeto de lei que adia por 4 anos o pagamento de parcelas de dívidas rurais de agricultores prejudicados por seca ou inundação. O governo federal justificou o veto total porque o projeto não apresentou meios de compensar os cofres públicos pela perda da arrecadação. Agora, o veto do presidente passará novamente pelo Congresso em sessão prevista para 23 de outubro, podendo ser confirmado ou não pelos parlamentares. O autor do projeto, o senador Messias de Jesus, criticou o veto do presidente. A matéria completa você confere em agranjatotalagro.com.br. Hoje é dia de Direito no Campo e conversamos agora com o Dr. Francisco Torma, advogado especializado em Direito do Agronegócio. Tudo bem, Torma? Tudo bem, Thaís? Bom, essa semana tivemos novas medidas aí, essas que vêm sendo anunciadas a conta-gotas para os produtores gaúchos atingidos pelas cheias e que já vinham com problemas aí de endividamento em relação às últimas estiagens. Como é que está a situação hoje dos produtores do Rio Grande do Sul em relação ao endividamento? Thaís, é aquela coisa, tudo encaminhado, nada resolvido. Nós temos esse emaranhado de normativas, é o tal do caos normativo nesse cenário pós-enchente. Temos resoluções, decretos, medidas provisórias, linhas para lá, medidas de renegociação para cá. E na prática, pouca coisa tem funcionado. Tu comentaste agora que nós tivemos um veto do presidente da República sobre um projeto de lei que garantia esta possibilidade de prorrogação para os produtores e eu espero, sinceramente, que esse veto seja derrubado. Porque o que acontece? Lá nós tínhamos um projeto de lei que se tornaria uma lei, ou seja, muito mais fácil, muito mais forte o poder de uma lei para nós conseguir fazer justamente essa prorrogação
das operações do produtor. O que nós temos hoje, fora essa lei que foi vetada e que, se tudo der certo, ela regressará pelo Congresso Nacional? Nós temos decretos, nós temos medidas provisórias, nós temos resoluções do Conselho Monetário Nacional, todas elas inferiores, com força inferior a uma legislação, mas que garantem algumas possibilidades aí para o produtor rural, como, por exemplo, a prorrogação das operações de crédito rural, e aí eu me refiro especificamente a crédito rural, não operações privadas. Crédito rural, aquelas operações que nós temos através do Plano Safra com as instituições financeiras. Então, nós temos essas possibilidades de prorrogação por 4 anos, se adequa para alguns produtores, por algumas razões, para outros não. Por exemplo, quem tem seguro contratado não pode acessar aquela possibilidade de prorrogação dos 4 anos com desconto, mas ele pode acessar as outras possibilidades, que é a prorrogação por 4 anos, mas aí sem o desconto. Então, é um emaranhado normativo que aos poucos a gente vai destrinchando, vai organizando, vai montando esse quebra-cabeça. Na semana passada a gente conversou um pouco sobre o sentimento do produtor, né? A gente eu sigo acompanhando aí nos grupos todas as dúvidas, e são muitas ainda, né, Torma? Por mais que as medidas venham sendo anunciadas, o produtor ainda não sabe o que vai fazer, por exemplo, com a parcela que está vencendo agora no dia 16. Exato, e esse é um dos problemas. Nós precisamos resolver esta parcela do dia 16, esse vencimento do dia 16, que, olha só, inicialmente ele foi prorrogado. Para contextualizar, né, todas as operações de crédito rural foram prorrogadas inicialmente para 15 de agosto. E foi tudo muito tranquilo nesse sentido, as instituições aderiram a essa medida e prorrogaram. Como não resolvemos nada até 15 de agosto, e era um tempo suficiente para nós ter resolvido esse problema, não resolvemos. Então, voltamos a ter o problema ativo. E aí saiu uma nova resolução, prorrogando, então, para 16 de setembro, que é logo ali, nós já estamos bem pertinho. E aí o que acontece? A ideia era que, vamos prorrogar para 16 de setembro para que dê tempo do produtor acessar essas ferramentas. E o que acontece na prática é que as ferramentas ainda estão muito maduras, elas não estão acontecendo como nós esperávamos. Esperávamos que o produtor tivesse facilidade para ir na instituição financeira e conseguir fazer as contratações, as prorrogações ou a contratação da nova linha. Veja, essa nova linha recém foi ajeitada, foi ajustada esta semana através de uma nova resolução. Então, agora o produtor, aquele que não é crédito rural, aquelas operações que não são crédito rural, que é, por exemplo, uma CPR, uma dívida junto à cooperativa, uma dívida junto a um fornecedor particular, e sim agora, na segunda-feira, foi ajustada essa linha para que o produtor possa acessar sem maiores problemas, mas ainda não está sendo operacionalizada na instituição financeira. O produtor vai até o banco e lá ele é informado que não está resolvido, que a instituição não sabe como operar, porque ainda não recebeu normativas internas. Então, esse vencimento do dia 16 não serve, precisa urgentemente ser prorrogado. E essas medidas vêm sendo anunciadas em cima do laço, como se diz, né? Sempre na véspera, um ou 2 dias antes. É para judiar o peão, porque a gente fica aqui naquela expectativa de que vai acontecer. Essa própria ferramenta aqui da linha de refinanciamento, faz umas 2 semanas aí, mais ou menos, que nós estamos aguardando. Ela foi prometida lá na Expo Inter, para que fosse anunciada tão logo na próxima segunda-feira, depois da Expo Inter, não foi, passou uma semana inteira, e aí ela vem agora nessa outra segunda-feira, na mesma semana aqui, que nós precisamos fazer algumas decisões, porque, veja, aquela medida, a primeira prorrogação que eu comentei, que dá desconto para o produtor, ela venceu, o prazo de adesão dela venceu dia 10 agora, e aí por uma medida em cima do laço de novo, ela foi prorrogada para o dia 30 de setembro, para que o produtor possa aderir ela até dia 30 de setembro. Essa outra resolução que o produtor pode prorrogar, aquele que tem seguro e não tem desconto, ele pode prorrogar, vence agora dia 13, né? Então tá aí, é amanhã. E aí como é que nós vamos fazer? Se o produtor vai no banco e o banco diz, olha, não sei como é que promove, eu acho que não tenho recurso para fazer essa prorrogação, então nós precisamos de mais prazo para ajustar essas operações, para que o produtor consiga tomar as decisões de uma forma com uma análise criteriosa e não assim correndo em cima do laço, tentando dar tiro para tudo que é lado para ver o que ele consegue encaixar. Sim. E o que falta para que essas medidas possam, para essas ferramentas ajudarem efetivamente o produtor, Torma? Além de prazo, é claro. Primeira coisa é o prazo dessa ferramenta de amanhã, que precisa ser estendido urgentemente. Na sequência, o vencimento do dia 16, que nós já comentamos aqui, essas operações precisam ir mais para frente para que a gente possa ajustar essas linhas. Para funcionar aquela linha de refinanciamento que eu comentei, que é via BNDES, o governo prometeu o fundo garantidor como garantia dessas operações, ou seja, vai se utilizar um fundo garantidor
como uma espécie de aval desses refinanciamentos, e isto está andando num projeto de lei que ainda não foi aprovado. O projeto de lei foi aprovado no Senado, voltou para a Câmara dos Deputados e ainda tem que ir depois para a sanção da Presidência da República, ou seja, o tempo da burocracia não é o mesmo tempo da agricultura. E, por fim, precisamos ter recursos financeiros para que essas ferramentas funcionem, porque tenho recebido muitos relatos de produtores que vão até a instituição e o banco diz, olha, eu não tenho recurso financeiro para operacionalizar essa ferramenta que tu está me solicitando aqui. Então, aquela verba do Fundo Social tão alardeada pelo ministro, de fato, ainda não chegou no banco. A verba do Fundo Social não chegou no banco e o outro fundo, que é o Fundo Garantidor, tampouco foi implementado porque nós estamos ainda tentando aprovar isso por meio de um projeto de lei que nós não sabemos quando que vai ser aprovado, semana que vem, talvez na outra semana, e aí depois precisa passar pela sanção presidencial. Então, por isso que urge a necessidade de nós termos mais prazo para trabalhar com essas operações, que já deviam estar resolvidas, porque o produtor já precisa começar a plantar daqui a pouco. Tá certo. Torma, muito obrigada mais uma vez. Na semana que vem, na quinta-feira, o Torma volta. Vamos acompanhar o desdobramento dessa situação. Obrigada. Voltaremos na semana que vem, tomara que tenhamos melhores notícias. Até lá. Até mais. E saímos daqui direto para a Alemanha para conversar com o nosso correspondente Leandro Mariani Mittmann no Mundo Agro. Leandro, bem-vindo mais uma vez. Essa semana a União Europeia anunciou a restrição das exportações de carne bovina de fêmeas em função do uso de um produto. Como é que está a situação por aí? Pois então, tudo bem. Ontem, coisa de 24 horas atrás, aí, o próprio Ministério da Agricultura divulgou essa informação, divulgou para toda a cadeia da carne bovina, né? Que a União Europeia e o Reino Unido também estão restringindo a importação do Brasil de carne bovina de fêmeas, porque o Brasil usa um hormônio em fêmeas, aí, o estradiol, que entra na questão da IATF, a inseminação artificial em tempo fixo, né? Esse é um produto que é proibido aqui na União Europeia, e agora a União Europeia cortou também para o Brasil, né? Para as exportações de carne de fêmea. Eu ontem mesmo já procurei algum tipo de posicionamento do Ministério da Agricultura, da própria ABIEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, e eles ficaram de me dar retorno, o que vai ser feito, o que vai ser negociado, o que vai ser orientado para o segmento brasileiro, né? Mas eles ficaram de me dar um retorno e não me deram até agora. Mas, enfim, as exportações brasileiras de carne de fêmeas para a Europa, bovinas, né? Elas estão suspensas, isso a partir de 6 de outubro. Eles deram uns 30 dias aí. E, enfim, a gente está aguardando aí para ver o que vai acontecer, se isso pode ser levantado, enfim. Mas, por hora, o anúncio é esse, Thaís. E o que representa o mercado da União Europeia para a carne bovina brasileira, Leandro? Pois então, nós jornalistas gostamos muito de ranking, né, de estatística. Sim. É uma coisa curiosa, assim, o Brasil é o maior exportador mundial de carne bovina, a Europa é o segundo maior parceiro agrícola do Brasil, e o Brasil é o maior fornecedor agrícola da União Europeia. Mas justamente em carne bovina, a União Europeia ela não tem tanta relevância assim para as exportações brasileiras. A União Europeia não é nem top 10 dos maiores compradores de carne bovina brasileira aí. Algo como 7% aí, mais ou menos, do que o Brasil exporta vem para a União Europeia, né? Países como Turquia, Egito compram até mais, né? Mas mesmo assim é algo considerável aí. No ano passado foram 675 milhões de dólares embarcados para a União Europeia. Esse ano já também nos primeiros meses aí até agosto aí foram 521 milhões. É um volume bastante relevante, assim, ainda que não seja a União Europeia não seja um dos principais mercados para a carne bovina brasileira. Esses números que você está dando aí são de carne bovina em geral ou carne bovina de fêmeas? Carne bovina em geral. Eu deduzo aí que, por exemplo, metade seja carne de fêmea, uma coisa em torno disso. Sim. Ainda que a tendência aí do mercado é no primeiro semestre haver digamos assim, um abate mais intenso de fêmeas e menos no segundo semestre. Sim. Mas esse número aí deve ser algo como 50% a 50%, né? Essa medida aí tem cheiro de barreira não tarifária, né, Leandro?
Isso é um assunto também para vir num próximo momento aqui. A gente sabe que a partir de janeiro o Brasil a União Europeia só vai comprar produtos agrícolas brasileiros de zonas comprovadamente que não foram, que não passaram por desmatamento. É um imbróglio bastante importante, bastante grande. Aqui na Europa eu já vi que a própria Alemanha, onde eu moro aqui, ela quer suspender isso por um tempo, assim, porque entende que não vai ser possível para o Brasil atender o que eles estão querendo. Mas circulou, enfim, respondendo a tua pergunta, circulou nos meios aí que pode ser algum tipo de alguma restrição justamente por causa disso. Os europeus já estão dando algum tipo de recado aí para o Brasil, para as exportações brasileiras, assim. É curioso que até agora isso nunca tinha sido levantado, assim, eles restringirem carne bovina com esse produto, né, com esse hormônio. Ainda que no Uruguai, realmente eles já tinham, digamos assim, informado, eles já tinham exigido que o Uruguai parasse de utilizar esse hormônio nas fêmeas lá do mercado pecuário uruguaio. Tem que saber com os produtores se isso vai tirar um pouco da competitividade também na reprodução, né, dessas fêmeas. É exatamente isso. Isso é uma situação, eu aguardo ainda para avaliar a questão do mercado, digamos assim, do sistema produtivo brasileiro, como é que vai reagir a isso. E vamos esperar também para ver o que a BIEC e o Ministério da Cultura, quais serão as manifestações quanto a isso. Talvez aí no meu próximo comentário, ou antes disso, aí no nosso portal, no programa diário, aí, a gente traga alguma informação do Ministério da Cultura ou da BIEC, aí, digamos assim, para se ajustar a essa situação aí, Thaís. Com certeza, vamos continuar acompanhando. Obrigada, Leandro, por hoje. Até terça. Até terça-feira. Obrigado. E a Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.